Passamos a apresentar... Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone. Olavo estava tão dominado pelo ciúme que pensou que fosse enlouquecer. Por isso, tomou uma decisão. Amanhã mesmo voltarei a São Petersburgo e nunca mais retornarei à mansão dos Lilazes. Preciso manter-me distante do casal e da criança. Só assim conseguirei readquirir a serenidade que perdi. No dia seguinte, bem cedo, Olavo estava pronto para a partida. Antes de entrar na carruagem, fitou Alexandra demoradamente, procurando fixar a sua imagem indelevelmente em sua memória, para poder recordar-se dela e da criança quando estivesse longe. A moça estranhou o olhar intenso com que ele a envolveu e ficou emocionada. Minutos depois, a carruagem rodava na estrada e a mansão dos Lilazes ficava cada vez mais distante, até sumir numa curva do caminho. 10 anos se passaram. Em sua biblioteca, Olavo analisava alguns documentos. Cabelos grisalhos nas têmporas, sua aparência era de alguém que envelhecera prematuramente. A expressão severa e os cantos da boca contraídos denotavam certa amargura e dureza de atitudes. Nesse tempo, fiel à decisão que tomara, evitou retornar à mansão dos Lilazes, deixando a cargo de seu fiel Anton todos os problemas atinentes à administração da herdade. Inflexível consigo mesmo, só se interessava pelos assuntos que diziam respeito à propriedade. Os outros ficava sabendo pelas conversas que chegavam aos seus ouvidos. Jamais, porém, perguntava nada. Dessa forma, fora informado de que Nikolai Laevich adoecera gravemente. No inverno particularmente rigoroso, ele contraiu séria enfermidade, resultado do trabalho ao relento. Avisado pelo amigo e administrador Anton Vassiliev, enviou imediatamente um médico para atender o criado, uma vez que a mansão dos Lilazes ficava distante da cidade e não contava com recursos para socorrer um doente grave. Todavia, o tempo piorara, dificultando ainda mais o auxílio ao enfermo. O médico atrasou-se, retido no caminho por uma nevasca. Nessas circunstâncias, o único meio de locomoção era a troika, trenó puxado por 3 cavalos emparelhados. Mas, mesmo com ela, não foi possível viajar sob a tempestade de neve que tornou a estrada intransitável, sem contar o risco de o viajor precipitar-se em algum fosso. A constituição forte e robusta de Nikolai levou a melhor, e aos poucos foi se recuperando. Todavia, a enfermidade se instalara, causando-lhe muita dor e desconforto. Estava dominado pelo reumatismo articular, doença comum na Rússia e que ataca de preferência no inverno, propício ao aparecimento dessas complicações. Com o tempo, Nikolai ficou impedido de trabalhar, perdeu gradativamente a capacidade de locomoção, mantendo-se preso numa cadeira. Olavo foi visitar o doente numa de suas raras idas a seus domínios rurais, ocasião em que sua presença se fazia absolutamente indispensável. Seu coração confrangeu-se ao ver o criado reduzido àquela situação de dependência. Doía-lhe mais, no entanto, observar a atitude carinhosa e maternal de Alexandra, que cuidava do marido cheia de desvelos. Está com fome, querido? Deseja alguma coisa? Quer que aumente o fogo da lareira? E Nikolai, sorrindo, amoroso, respondia agradecido. Não se preocupe, eu estou bem. Dolorosa fisgada de ciúme atingiu Olavo em cheio. Observando o casal à sua frente, a harmonia que se afigurava existir entre eles, lamentou não ser ele, Olavo, que estivesse no lugar de Nikolai, para receber todo o amor e carinho da mulher amada.
Viu os esposos conversar, quase que esquecidos de sua presença ilustre. Os olhos úmidos de emoção fitavam aquela mulher encantadora, acompanhando seus movimentos pela sala que se conjugava à cozinha. Lembrou-se de que fora ele mesmo que obrigara Alexandra a uma vida de renúncias. Ela, porém, tinha uma alegria: o filho. Bons dias! Quando Andrei Urich entrou na sala e curvou-se numa reverência diante dele, contemplando-o curiosamente, Olavo não pôde deixar de admirar o menino, forte e saudável. Lamentou não ser ele, oficialmente, o pai de Andrei. Após cumprimentar o visitante, o garoto dirigiu-se ao genitor cheio de atenções e cuidados. Paizinho, já alimentei o gado, as ovelhas, as cabras e as galinhas. Consertei a cerca do estábulo que estava quebrada e retirei a neve que se acumulava na porta, impedindo a entrada. Muito bem, meu filho. Fez um belo trabalho e estou orgulhoso de você. Deseja mais alguma coisa, paizinho? Não, meu filho, você já trabalhou muito hoje. Descanse agora. Um tanto tímido, Olavo dirigiu a palavra ao menino. Vejo que trabalha como um homem. Não faço mais que minha obrigação, senhor. Não desejamos ser pesados ao Barini, que tanto nos tem ajudado. Como meu pai não pode mais trabalhar, eu trabalho no lugar dele. Havia tanta dignidade e orgulho naquelas palavras que Olavo, surpreendido, não soube o que dizer. Sentia necessidade de continuar o diálogo com o menino, saber como ele pensava, como era. Mas trabalhando assim, por certo, não tem tempo para mais nada, não é? Ao contrário, eu estudo, Barini. Como não posso frequentar a escola, minha mãe dá-me aulas à noite, depois do jantar. Ainda mais admirado, Olavo ficou ao saber que o menino aproveitava todo o seu tempo livre para adquirir conhecimentos, quando poderia estar, com justiça, repousando das canseiras do dia, e pensou: gostaria de ter esse garoto ao meu lado e proporcionar-lhe uma vida mais fácil, que lhe permitisse desenvolver suas aptidões. E, repentinamente, teve uma ideia. Não quer vir comigo para São Petersburgo? Lá teria mais condições de estudar. Eu lhe dou todo o necessário e não precisará mais trabalhar. Olavo falava ao menino enquanto lançava um olhar enviesado, discretamente observando a mãe para ver sua reação. Alexandra, que mantivera os olhos cheios de adoração postos no filho, virou-se corando para o patrão ao ouvir a proposta que ele fizera. Olavo perguntou: o que acha da minha ideia, Alexandra? Você é a mãe e deve querer o melhor para seu filho. Ela respondeu com dignidade: Andrei Urich está crescido e sabe decidir por si mesmo, Barini. Olavo insistiu com o garoto. E então? Lamento, Barini, mas tenho obrigações aqui. Quem faria o serviço no meu lugar? Se essa é a sua preocupação, colocarei alguém para substituí-lo nas tarefas. O que me responde? Ainda assim, lamento. Não posso deixar minha mãe e meu pai sozinhos. Pense bem, garoto. Você poderá ter uma vida bem melhor e... Desculpe-me, Barini, mas não aceito a sua oferta. Eu fico. Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone. Não valeram argumentos e ponderações. Andrei ficou irredutível. Irritado por não ver aceita a oferta que fizera, que reputava muito generosa e até um pouco despeitado pela atitude firme do garoto, no fundo, Olavo sentiu crescer dentro de si um enorme respeito e admiração por aquele rapazinho, ainda uma criança, mas que dava mostras de uma personalidade forte e íntegra. Olavo deixou a humilde moradia e retornou a São Petersburgo. Retomou suas atividades normais, todavia, vez por outra, lembrava-se de Andrei Urich com carinho. Desde algum tempo no leito, vitimada por sério problema cardíaco,
A vida da barinha Magda Barenkov estava se apagando aos poucos. Certa tarde, ela mandou uma criada chamar o filho aos seus aposentos. Como a senhora está passando? Tem se alimentado corretamente? Ivana, agora já moça formada e que constantemente fazia companhia à senhora, adiantou-se. Que nada, paizinho. Hoje não almoçou e nem tomou chá. Está só com o café da manhã. Mamãe... Não sinto vontade de comer, meu filho. Mas é preciso. A senhora está muito fraca. Eu vou mandar chamar o médico. Não, Olavo. Não chame ninguém. Mais tarde eu tomo um prato de sopa. Olha lá, hein? Eu prometo. E dirigindo-se a Ivana... Querida, vá dizer a Rose que prepare aquela sopa de ervas que eu aprecio tanto. Vou cuidar disso agora mesmo, mãezinha. E aproveite para descansar um pouco. Você passou metade do dia neste quarto. Deve estar cansada. Olavo me fará companhia. Sim, senhora. Sente-se, meu filho. A criada me disse que a senhora desejava falar comigo. Estou à sua disposição. Preciso fazer-lhe algumas recomendações e um pedido. Meu tempo na terra está se esgotando. O que é isso? Que bobagem está dizendo? Não me interrompa, meu filho, por favor. Desculpe-me. Continue. Farei tudo o que a senhora desejar. Afastei Ivana, que não me deixa um momento sequer, para que pudéssemos conversar mais à vontade. Ivana tem verdadeira adoração pela senhora. Eu sei. Preocupo-me muito com ela e é exatamente sobre isso que preciso lhe falar. Pois fale, mamãe. A situação de Ivana é incerta e percebo que ela anda angustiada e insegura. Enquanto estivermos vivos, ela terá todo o nosso apoio. Mas, e depois? Para a sociedade, Ivana é uma enjeitada que protegemos por mero capricho. Respeitam-na em atenção à nossa presença. Mas quando não estivermos mais aqui, o que será dela? Nenhum de nós é eterno, meu filho, e ignoramos o que Deus nos reserva para o futuro. Por isso, reputo de especial importância definir a posição de Ivana dentro desta casa. Concordo plenamente, minha mãe. Mas o que a senhora sugere? Que destinemos um dote a ela? Posso cuidar disso amanhã mesmo. Mais do que isso, meu filho. Quero que você se case com Ivana. Olavo pulou da cadeira, perplexo. Mamãe? A senhora enlouqueceu? Nunca estive tão lúcida em toda a minha vida, querido. Sei que à primeira vista meu pedido parece absurdo, mas se você refletir com carinho, verá que tenho razão. Ivana foi criada como minha irmã? Mas não é. Poderia ser sua filha. Mas não é. Sou muito mais velho do que ela. Já vi casamentos em que a diferença de idade era maior e nos quais os esposos foram muito felizes. Mas... Acalme-se, Olavo, e medite. O que tem sido sua vida até agora? Vive solitário ao lado de uma velha mãe que não durará para sempre. O que será de você quando eu morrer? Basta, minha mãe. Proíbo-a de falar sobre isso. É preciso encarar a realidade, Olavo, por mais dura que ela seja. Está acostumado com o carinho e as atenções que lhe são prodigalizados por mim, e quero que alguém continue a fazê-lo. Por outro lado, Ivana terá sua situação regularizada, sem contar que desfrutará uma companhia feminina, porque ninguém pode viver sozinho, meu filho. Além disso, Ivana o ama e ficará feliz em ser sua esposa. Não, isso é impossível. É verdade, meu querido.
Tenho notado que Ivana tem por você um amor muito grande e demonstra isso com suas atitudes. O rapaz lembrou-se de que realmente percebera em Ivana certo comportamento mais carinhoso, atenções especiais e cuidados que ele sempre enxergara como sentimento fraternal. Agora, porém, alertado pela mãe, começava a ver de outro ângulo. Naquele instante, recordou-se também das palavras que ela lhe dissera muitos anos antes, quando ainda menina, na biblioteca. Gostaria que me olhasse, paizinho, como olha para Alexandra. Na ocasião, ele se sentira desconfortável porque não lhe parecera uma criança falando, mas uma mulher. Ele refletiu por instantes e depois disse: Pode ser que a senhora tenha razão, minha mãe. Eu tenho razão. O que quer que eu faça? Que me prometa solenemente casar-se com Ivana. É o último pedido que lhe faço. Acredite, é o desejo de uma moribunda. E então? Está bem, eu prometo. Como se só aguardasse aquela decisão, 2 horas depois, Magda começou a sentir-se mal. Sua respiração tornou-se estertorosa. O médico, chamado às pressas, examinou-a cuidadosamente e, quando deixou o quarto, comunicou ao Olavo que nada mais poderia fazer pela Barínia. Só restava aguardar o momento do desenlace. Olavo entrou nos aposentos da mãe com o coração apertado. Ela estava com os olhos cerrados, inerte no leito. Ao lado, Ivana, triste e inconformada. O rapaz fitou aquela menina que iria desposar e notou somente agora que não era mais aquela criança que ele recolhera numa manhã fria. Crescera, encorpara e agora era uma linda adolescente de 17 para 18 anos. Ao perceber que Olavo entrara no quarto, a jovem levantou a cabeça, contemplou-o apreensiva, procurando na fisionomia dele resposta às suas aflições. Olavo aproximou-se e envolveu-a com o braço sem dizer nada. Ela compreendeu. Tudo estava perdido. Não havia mais esperanças. Então, começou a chorar. Vá descansar, Ivana. Você tem sido a enfermeira mais dedicada que alguém poderia ter, mas está esgotada devido aos cuidados que vem dispensando à mamãe. Eu ficarei aqui. Se ela precisar de algo, eu a chamarei. Ela está dormindo agora e de nada necessita. A noite passou e veio a madrugada. Uma branda claridade escoava-se através das venezianas, anunciando um novo dia. Olavo, acomodado numa poltrona ao lado do leito da mãe, abriu os olhos sonolento e viu que a enferma se agitava. Apreensivo, ergueu-se de um pulo, debruçando-se sobre ela. Mamãe, a senhora está bem? Ivana, onde está Ivana? Em seu quarto, descansando. Mas se quer a presença dela, vou chamá-la. Rapidamente, Olavo dirigiu-se ao quarto de Ivana, acordando-a. Em breves minutos estavam os dois ao lado de Magda. Vendo-os juntos, a senhora balbuciou. Não se esqueça do que me prometeu meu filho. Estou lembrado, mamãe, e não esquecerei. Naquele momento, intuitivamente, sentindo que a enferma agonizava, Olavo quis acalmar-lhe os receios para que partisse em paz para o outro mundo. Segurando com a mão esquerda a mão de sua genitora e com a direita da jovem protegida, dirigiu-se a esta solenemente. Ivana, na presença de minha mãe, que sempre foi o anjo bom de nossas vidas, desejo fazer-lhe um pedido. Que pedido? Aceita ser a minha esposa? Perplexa, acreditando não ter ouvido bem, Ivana virou-se para a senhora que, com um leve sorriso, confirmava o que ouvira. Não compreendo. Com a voz cada vez mais frágil, a dama insistia. Aceite, Ivana. Sonho ver esta casa cheia de crianças. Sim, Ivana. É um pedido formal de casamento que lhe faço.
Se aceitar, fará minha mãe muito feliz. Se é assim, sim, paizinho. Aceito ser sua esposa. Como se só esperasse essa decisão para partir, a doente, com dificuldade extrema, balbuciou com a voz entrecortada pela dispneia. Obrigada, Nossa Senhora de Casa, por ter atendido aos meus rogos. Chegou a minha hora. Adeus. Adeus, meus filhos. Magda partira. Em prantos, Ivana jogou-se sobre o corpo sem vida, desesperada. Mãezinha! Mãezinha! Que Deus a receba em seu reino, mamãe. Depois de minutos de grande desespero, Ivana deixou o quarto e, andando pelo corredor sombrio, foi anunciando com lágrimas na voz. A nossa Marinha morreu! A nossa Marinha morreu! A nossa Marinha morreu! Acabamos de apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.